O inferno. O diabo veio me perguntar como eu estou, e eu respondi conforme deveria ter sido a pergunta: onde estou? No inferno. O diabo, que não é anjo nem demônio, mas apenas um pobre diabo, não me ofereceu um reino, nem pão ou copo d'água. Fez o sinal da cruz, por Deus, Ave Maria, estou escandalizado. Poderia outro dizer palavra assim, mas tu, como alguém que já ouviu demais se falar de inferno, como alguém que falou a exaustão e sempre preferiu paraíso, amor e utopia, acho bobagem de quem me contou ter ido ao inferno e ter voltado. Eu tenho medo de que não seja passageiro o meu estado. Luiz Carlos Pereira da Silva, que é de minha autoria. Mais uma vez, Luiz Carlos, aqui da Barra do Corda. Vai, Corinthians. Muito bem, senhores. Aqui quem nos fala é José Nilvan, diretamente de Gurupi, do Tocantins. Aqui nesse calor gostoso de 40 graus. E eu sou o Francisco, né? São José dos Basílios, Maranhão. Então hoje o tema que nós iremos abordar é o papel da arte e o que seria a arte para nós, né? Então a arte é um dos temas mais complexos, né? Para a gente conversar, porque é difícil conceituar a arte. E hoje nós tentaremos conversar um pouquinho sobre isso. E para iniciar a nossa conversa, eu já vou lançar a primeira pergunta. Luiz, Nilvan, o que é arte? Quem poderia começar? A seu dispor. Sim. Como você bem enfatizou, a arte ela é um tema bem complexo. É um tema, assim, para se definir, tem que ter um certo cuidado, porque ela a arte não é algo para se definir, na verdade, é algo para se vivenciar, para degustar. E a arte está ligada à estética, né? Sabemos que desde a Grécia Antiga, quando você se reporta lá ao Platão, lá no Sol do Banquete, você percebe um discurso muito belo, que já dá assim, as raízes, as bases para uma certa concepção de arte. Né? A arte está muito ligada à questão do belo, à questão da visão estética. Então, eu particularmente, para assim, essa palavra que define a arte, eu evito me arriscar a dizer assim, a arte é isso. Porque a arte, ela vai muito de quem está olhando, os olhos de quem está vendo, não só os olhos externos, mas também os olhos internos. E é preciso entender que a arte, ela tem um papel muito amplo na vida das pessoas. Mas eu passo aqui para o Luiz Exatamente. Carlos. Isso. Luiz, sua vez de falar para nós aí o que é a arte. Essa pergunta é uma pergunta bem difícil, né? Porque durante sempre a gente questiona aqueles padrões que já estão estabelecidos, etc. E essa pergunta sempre foi muito difícil para ser respondida, até porque os próprios artistas, vamos dizer assim, eles não tinham muitas vezes as suas obras reconhecidas durante o seu tempo, porque às vezes o artista é aquele que está à frente do seu tempo. Mas eu tentando dizer o que é arte, geralmente o que me vem sempre à cabeça é a arte como uma forma de expressão. Expressão do sentimento, do sentimento, daquilo que é o ser humano, enquanto artista, experimenta e quer expressar. Tanto uma expressão também cultural, né, política, ou seja, como for, vai se expressar isso, né, também filosoficamente, porque
você tem ideias, você vai expressar isso de um modo que é esse modo bonito que a gente vai perceber, né, pela chamada estética, quando a gente olha e diz isso é belo, isso é uma arte, porque ela Exatamente. expressa algo, tanto do meio da sociedade, enquanto cultura, enquanto algo mesmo produzido pelo ser humano, né? Exatamente. Então, o Deleuze diz que a arte é a criação de afetos, de percepções, de emoções. O Sartre, de um jeito ou de outro, ele ainda diz que a arte é a tentativa do homem de ser essencial. A tentativa do homem de ser essencial, né? Porque o homem, como um ser incompleto, busca na arte a possibilidade de se completar, de se tornar completo, de se tornar um ser em si, né? E nesse sentido, a arte tem um poder muito interessante na nossa vida. Se nós formos olhar a arte lá na antiguidade, na Idade Média, ela tinha um teor interessante, porque ela também significava uma certa técnica sobre alguma coisa. Alguém fazia algo com maestria, então essa pessoa fazia alguma coisa com arte. Nesse sentido também. E o outro sentido que ela vai ter é no sentido também que vocês já falaram, que é no sentido das belas artes, né? Da beleza. Então, de um lado, nós vamos ter a arte no sentido técnico. Fulano de tal é um artesão, ele trabalha com arte, ele tem sua técnica com perfeição. E no outro, no sentido das belas artes, né? No sentido do belo, mais ligado ao estético. E aí, diante disso tudo, eu queria perguntar para vocês, já que nós estamos falando também de arte nesse sentido, a arte, de certa forma, ela nos traz prazer. O Deleuze também fala que a arte ela nos leva a um devir, ou seja, a um movimento. Ela nos tira, de certa forma, do imanente e nos leva, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, a um transcendente. Olha só que beleza. Essa ideia de movimento, de mudança que a arte nos provoca. Diante disso, eu queria perguntar para você uma segunda perguntinha aqui. A arte teria meramente o papel de trazer ao homem o prazer, esse refestelar o homem, regozijar o homem, ou ela teria algo mais? Como, por exemplo, ser engajada, estar relacionado também a um papel social, a uma crítica política. A arte poderia também fazer isso? A arte também tem esse papel? Ou ela está mais ligada meramente ao prazer individual? O que é que vocês me responderiam? Luiz, comece, por favor. Olha, eu penso, né, que para início de conversa, nesse sentido, tem uma observação, né, de Kant, que acha que a arte deveria ser desinteressada, né? O que o Platão, o Nietzsche faz até um gracejo, uma certa piada, fazendo referência a um artista, não estou me lembrado do nome, a outro pensador, e fala da arte como promessa da felicidade e faz uma crítica a esse sentido de Kant. Eu penso que a arte ela tem esse papel fundamental, né? Fundamental. Assim como havia um mito antigamente, né, sobre a neutralidade da ciência e a neutralidade, por exemplo, da história ou de qualquer coisa que seja. Não existe isso. Né? Não existe, por exemplo, uma realidade dada. O que existe é uma realidade interpretada. E a arte ela vai sempre contar isso. Né? Claro que depois de René Descartes, a gente sempre vai falar da questão da subjetividade, mas a arte ela vai sempre representar isso, né? Eu não acredito numa arte que seja isenta.
tá? Nesse sentido. Eu acho que a arte, sim, ela é engajada. Tanto ela tem um lado, não é? Porque, enquanto seres humanos, nós nos posicionamos frente às coisas. E mesmo quando ficamos em cima do muro, é uma decisão que tomamos. Então, a arte ela Exatamente. pode ser tanto libertadora, quanto ela também pode, de repente, desempenhar aquele papel de ópio do povo, de alienação. Né? Exatamente, perfeito. Nilvan, seu comentário. Então, poderíamos iniciar com uma pergunta. A arte não é uma produção humana? É uma construção humana? Então, por si só, essa pergunta ela já daria trazer consigo a própria resposta. Uma vez que ela é uma construção humana, ela é uma expressão daquilo que o ser humano cria, uma criação humana, ela traz consigo também elementos do ser humano de sua época e de seu tempo. Ela não está além do seu tempo e da sua época. Embora as artes clássicas elas perpassam, elas duram, mas ela foi construída numa época e num tempo. A arte já tem esse papel, sim, do engajamento, de trazer o homem a se reconhecer dentro da sua responsabilidade, da sua realidade, mas também ela tem essa conotação do prazer, da apreciação, da representatividade. Então, eu creio que é por aí o papel da arte, né? Ela não tá isenta dessas realidades, ela está isenta de um contexto, ela tem seu papel fundamental, a sua importância, e, sobretudo, quando ela é direcionada no sentido crítico, de, de perceber, de denunciar alguma coisa que está distorcido, que não está de acordo com aquilo que o ser humano precisa, ela tem um papel importante, sim. E deve ser assim mesmo. Não tem como ser algo isento, algo neutro, não existe essa neutralidade. A neutralidade é apenas para aqueles que querem colocar o seu próprio ponto de vista e acabam que trazendo meio que essa ilusão de neutralidade que não existe. Exato. Exatamente, que é como o Luiz falou, né? Essa ideia de isenção, de escolher, não escolher, já é uma escolha. Já é uma escolha, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, algumas coisas, no decorrer da história, por exemplo, a arte teve esse papel fundamental na questão do engajamento, né? Além de proporcionar esse prazer e além de trazer esse lado estético, ela também trouxe essa questão política, né, de certa forma, né? Ética, vocês poderiam dizer isso também, para a sociedade. Porque se nós formos olhar na história, nos grandes momentos da história, a arte esteve presente como crítica social, como engajamento, como um dos fatores principais de desvelamento, né? Ela tira o véu do mundo e mostra a realidade de forma tão simples e direta que nos abala. Por exemplo, é impossível você ler Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos ali, e não ficar, de certa forma, pensar, refletir sobre aquele ponto, sobre o Nordeste, sobre a seca, sobre aquela luta. Não dá, não é uma arte ali neutra. Não tem como ser nesse sentido, né? E aí fica a questão, até que ponto ela é engajada e até que ponto ela não é engajada. Porque a partir do momento que se eu afirmo que ela pode ser engajada, como o Luiz disse, eu afirmo que ela pode também ser alienante em certos casos. Outra pergunta. Gente, em quais momentos eu sei que vocês já se depararam, a arte teve um papel de fato, de engajamento? Quando foi que às vezes você viu uma obra de arte e disse, cara, me fez pensar nesse ponto aqui social, me fez pensar nesse ponto político? Em que momento foi que a arte te fez refletir, Luiz? Além de provocar esse prazer, em que momento ela também te fez refletir sobre alguma coisa? O que eu percebo
no geral, seria o seguinte: eu acho que quanto mais o momento é preocupante, por exemplo, em períodos opressores, vamos dizer assim, né, de guerras e de muita de violência assim, né? Violência, quando a gente fala, não se trata simplesmente de uma guerra de bala ou de uma luta de faca ou coisa desse tipo, né? Mas violência em relação, por exemplo, quando pessoas passam fome, né? As pessoas não têm, vamos dizer, aquelas condições mínimas. Então, em tempos assim, e geralmente o que se produz é uma coisa que chama muita atenção. Tá? Por exemplo, nos períodos de guerra, você vê certas pinturas que você diz, olha, isso aqui teve uma inspiração. E no Brasil, por exemplo, o que eu mais observo na questão, por exemplo, da música, por exemplo, quanto é uma música engajada, aquela dos anos 70, ou daquele tempo em que o regime militar, né, acontecia alguma coisa no Brasil e as pessoas não sabiam o que era, e aqueles artistas eram pessoas que conseguiam expressar, né, aquela visão de um modo muito interessante. Tá? Como às vezes a gente vê, eu observo, gosto da literatura nesse sentido, por exemplo, na literatura bíblica, uma coisa que vai inspirar inspirar os escritores bíblicos, por exemplo, é o exílio, né? Acontece algo que para eles é terrível e esse acontecimento, diante dessa tristeza, por exemplo, eles vão escrever, eles vão expressar o sentimento, né, através da escrita, e vão expressar isso de um modo bonito. Então, durante a história, assim, nos períodos talvez mais sombrios da história, é o momento em que parece que a arte ela floresce com mais força, com esse engajamento mais forte. Exato. Ivan? Ah, bem colocado pelo Luiz aí. Mas, assim, essas ocasiões, esses estágios da história em que a grande supressão da liberdade das pessoas, ataque às minorias, aqueles menos favorecidos, eu creio também que é aí onde a arte floresce com mais força. O próprio período negro da ditadura do Brasil, quando se volta para as artes, digamos, no campo da música, da literatura, quem não lembra daquela música lá, Afaste de mim esse cálice, né? O período da ditadura, que expressava que o mais curioso é que muitas pessoas nem entendiam o sentido daquela música, porque era muito desprovida de um gosto estético, um gosto artístico, né? E ela conseguia elevar essa mensagem e aqueles que, às vezes, que era direcionado a ele não conseguiam entender. Curioso isso também. E a gente pode também olhar assim, mais para os dias atuais, o período festivo de carnaval, a criatividade do povo brasileiro, né? Essa sutileza que eles têm assim, de se fantasiarem, de levar uma arte visual bem próxima mesmo, e transmite uma mensagem assim, de mediar, né? Se torna um pouco até divertido, mas, de certa forma, traz a gente para o contexto e a conscientização política também. Mas é basicamente nesse sentido, de que Sim. a arte literária, a musical, principalmente, além da pintura. E a própria dança que você falou A do própria dança, né? carnaval, né? Com dança também, né? Então são assim, o Ariano Suassuna já dizia, nosso grande escritor literário, ele dizia assim, o povo brasileiro tem uma criatividade que impressiona, né? Assim, a capacidade de improvisar de norte a sul, isso é contagiante no sangue do nosso povo. Então, ela tem esse papel. Atualmente também, se nós formos voltar para o contexto atual, a gente vê expressões, manifestações. Agora mesmo a gente viu um grupo musical que compôs uma música a respeito da primeira-dama, né? Também que para uns Cheque. para uns é uma ofensa,
mas percebe-se ali que estão transmitindo uma crítica através da arte, né? Uma expressão que logo, Um engajamento. um engajamento logo atinge pessoas e mobiliza uma certa consciência política também. Exatamente. Então, gente, é isso, né? A arte tem a sua beleza, tem o seu ponto estético, mas também tem um fator importante que é o seu caráter de engajamento. Galera, nosso tempo já está esgotando. A conversa hoje foi boa, passou rápido demais, né? E quem vê o vídeo, dê um like, curta. E lembrando, hoje, o drink de hoje vai ser para quem, Luiz? Para o Quino. Quina, Né? e também tem hoje, 4 de outubro, né? São Francisco. São Francisco também, né? O que Vale para os dois. É esse? Vale para os dois? É o mesmo. Quino, Quino Joaquim, alguma coisa que eu não estou lembrado aí o nome, né? Dois grandes artistas. Grande artista, que autor da Mafalda, que deixou sempre essa crítica social, sempre crítica esse sentido, para fazer a crítica tem que ser artista, né? A própria filosofia é a arte de pensar, a gente tem que ter a arte para fazer a crítica bem feita, né? Então, a sobrinha de hoje. Vamos lá. Para Quino e São Francisco de Assis. Valeu. Valeu, galera. Deem um like aí. Até mais. Tchauzão.